palavra de Deus assim: tendo Jesus chegado da casa de Pedro, e viu a sogra deste acamada com febre, mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Vamos orar? Deus, nós louvamos ao Senhor por tua graça, pelo teu amor e tua misericórdia. Pedimos ao Senhor, Pai, graça para que nós possamos conduzir nossa vida segundo o teu amor e tua bondade. Nós te amamos, nosso coração está aberto para ouvir a tua mensagem e que nós possamos sair deste lugar transformados mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Nós estamos nessa série Uma Nova Aliança e eu quero ministrar hoje sobre o tema Jesus nos curou para que pudéssemos o servir. Jesus nos curou para que nós pudéssemos o servir. Na semana passada nós vimos concernente à fé, acerca da fé do centurião que surpreendeu a Jesus. E a pergunta que eu mais fiz, na semana passada, não sei se você lembra, a pergunta que eu mais fiz é: você tem fé? Qual é o tamanho da sua fé? E isso nos ensinou que Jesus, ele só não faz aquilo que ele não quer, ou seja, ele pode todas as coisas, mas ele faz se ele quiser. E aquele homem creu que Jesus podia, não através do seu toque, mas através da sua palavra. E como eu disse na primeira palavra, quando nós startamos o capítulo 8, que Mateus resolveu trilhar 10 eventos de cura durante todo esse início do capítulo 8, depois que Jesus desce do monte, Mateus começa a trilhar esses eventos de cura. E trilhando esses eventos de cura, ele relata logo após a cura do leproso e a cura do servo centurião, ele começa a relatar a cura da sogra de Pedro, ou seja, a sogra do seu discípulo, de um discípulo que fazia parte das pessoas que andavam com Jesus, e Jesus curou a sogra de Pedro. E nós temos algumas considerações iniciais a se fazer, baseados já aí no versículo 14, com a sua Bíblia aberta, leia comigo. Versículo 14 diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E esse trecho nos deixa algumas coisas afirmadas. A primeira, o nível de intimidade que Jesus tinha com Pedro. O nível de intimidade que Jesus tinha com Pedro. Quando nós lemos todo o tempo que Jesus viveu com os seus discípulos, que foi 3 anos e meio, nós podemos observar, mediante algumas passagens, que o único discípulo, o único apóstolo, discípulo, inicialmente, que tinha uma idade acima da idade de guerra, que era 21 anos, que é o que nós chamamos de maior hoje, era Pedro. O restante dos discípulos, eles eram todos menores do que a idade de guerra, que era 21 anos. Como nós sabemos isso? Por exemplo, quando Pedro chega em Jesus e diz que eles estavam cobrando dele imposto, e Jesus manda ele ir lá no peixe tirar a moeda, Jesus manda ele tirar 2 moedas, uma para Pedro e uma para Jesus. Jesus tinha 30 e Pedro tinha acima de 21 anos de idade. Ou seja, os outros discípulos eram todos de menor. Apenas Pedro era um discípulo que tinha uma idade maior de guerra. Porém, não existia essa tal adolescência, Essa adolescência só existe no Brasil. Então os meninos de 18, 19 anos não eram o que nós temos de 18, 19 anos hoje no Brasil. Esse Pedro não só era de maior, mas como também ele era casado. E possivelmente um único discípulo que era casado, Então nós vemos hoje, por exemplo, a Igreja Católica adota o Papa e o Papa não pode casar, mas Pedro é o primeiro Papa, da Igreja Católica, segundo eles. Pedro é o primeiro Papa deles, e Pedro era casado. Segundo o relato bíblico, Pedro era casado. Então não existe, não tem lógica o padre não casar e o Pedro ser casado. Então nós podemos entender que Pedro era casado. E o que mais nós podemos notar, baseado nessa intimidade? Que algumas pessoas iam até Jesus para ser curado. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue.
Jairo indo procurar cura para sua filha. Eles iam até Jesus buscar a cura daqueles que estavam perto dele. Esse próprio centurião que foi até Jesus querendo essa cura do seu servo, foram até Jesus. Porém Jesus diz: não, eu vou até a sua casa para curar a sua sogra. Primeira coisa, o nível de intimidade que Jesus tinha para com Pedro. Segunda coisa, a sogra ou um parente próximo de Pedro, de um discípulo amado de Jesus, estava acamada. Primeira coisa, a intimidade que Jesus tinha para com Pedro. Segunda coisa, a sogra de um discípulo amado estava acamada. E isso faz cair por terra toda essa falácia de que crente não pode ficar doente. A sogra de um discípulo de Jesus, um dos mais próximos, porque Jesus tinha os 12 e Jesus tinha os 3, Pedro, Tiago e João, que estavam nos momentos mais milagrosos e mais tensos da vida de Jesus. Pedro, Tiago e João estavam lá. Então quer dizer que parente de quem é um discípulo, ou até mesmo os discípulos, podem sim passar por situações difíceis. E a essas pessoas que dizem isso, né, que as pessoas não podem ficar doentes, usam lá Isaías quando diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, mas não se baseiam que quando Isaías diz isso, não são sobre dores físicas, são sobre dores espirituais, ou seja, o pecado, o castigo que estava sobre nós, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Agora, nós estamos debaixo do sol, e as leis que servem para os injustos também servem para nós. O que nos diferencia dos injustos é que nós temos com quem passar perante essas tribulações. Então, o injusto vê o seu parente acamado e não sabe o que fazer. Nós vemos o nosso parente acamado, ou até mesmo ficamos acamados, e nós temos a possibilidade de orarmos para um Deus que pode todas as coisas, e nós temos a resposta de Deus, mesmo que seja negativa. Então, a segunda coisa, a sogra de um discípulo ficou acamada. Então, tendo doença ou não, passando por momentos difíceis ou não, nós simplesmente estamos debaixo do sol, e nós temos esse problema que nós iremos sim, às vezes, passar por dias maus na nossa saúde. A terceira coisa que nós podemos aprender é que cada um tem um nível de urgência para clamar a Deus. Preste atenção nisso. A sogra de Pedro precisava de uma cura, porque ela estava com febre. A sogra de Pedro precisava de uma cura, porque ela estava com febre. Existem pessoas que uma doença degenerativa não assola. A pessoa sabe que vai morrer daqui a algum tempo e ela está bem com isso. Existem algumas pessoas que uma simples dor de cabeça a assola de uma forma assustadora. E o que nós podemos entender é que cada um tem um nível de urgência. Existem pessoas que estão na doença terminal e estão tranquilas. Agora existem pessoas que estão por problemas que nem parecem ser tão grandes e estão desesperadas. Mas o que vai definir se esse problema assola ou não a pessoa? O nível de urgência que ela tem. O nível de urgência que assolou a sogra de Pedro para que ela buscasse a cura do próprio Jesus, para que pudesse curar, era febre. O nível de urgência que fez com que Jairo fosse até Jesus era sua filha morta. O nível de cura que as irmãs de Lázaro precisavam e o próprio Lázaro era o nível de morte, tanto é que ele morreu. Ou seja, cada um tem um nível de urgência para clamar Jesus. Não há como mensurar as dores das pessoas. Cada um se sente de uma forma, mas o importante é sabermos que não importa o nível de urgência, nós podemos sempre clamar ao nome de Jesus, e se Ele quiser, Ele irá nos responder. Está comigo? A segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto é que Jesus é a cura para qualquer mal. Versículo 15, parte A, diz assim: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ao invés daqueles que declaram a cura, ao invés daqueles que dizem, eu declaro que você está curado, existem também as pessoas que não creem
e não oram para nada. Alguns dizem: eu declaro que você está curado. Você não pode dizer se Deus quiser, porque você tem que declarar e a pessoa ser curada. Também existem as pessoas que também não oram para nada, que se a ciência falar que não tem mais jeito, ele também já desistiu, ele parou de orar. O paciente está lá acamado, está lá com problemas de saúde, e aí a ciência diz: não tem jeito mais. Ele não busca o Senhor em oração, é o inverso. Tudo bem, existem as pessoas que são loucas e dizem: eu declaro a sua cura. Mas também nós não podemos ir para o outro extremo, dizendo: nós não vamos orar para nada. Por que nós não podemos fazer isso? Porque Jesus é a cura para todos os males. Nós não devemos ceder à doença. Nós não podemos ceder a nenhum problema. A pessoa está com um problema que é incurável para o homem. A pessoa está com um problema que não passa, uma dor que não passa. A dor não passa mediante aos homens. O problema não cessa mediante aos homens. Mas Jesus é a cura para todos os males. Então, quando ele toca na sogra de Pedro, a sogra de Pedro é curada imediatamente. Eu não sei se você já presenciou isso. É simples assim, ó. Tudo bem que existem os níveis esotéricos lá, mas é só você jogar no YouTube lá e você vai ver um tanto de cura, irmão, de pessoas que estavam extremamente adoentadas. Tem um exemplo de uma mulher. Eu não gosto muito do conteúdo, mas o testemunho de cura dela é bem pesado, que é a Bianca Toledo, que os órgãos dela são descompassados, assim, o médico não sabe como é que ela está viva, nada bate de forma correta, os exames não batem de forma correta, passou pelo vale da morte, passou pelos dias maus, passou pela escuridão, teve doença, ela teve câncer, e o câncer acabou com todos os órgãos dela. Os médicos não sabem como ela vive, mas está viva. Os médicos não sabem como que ela respira, mas está respirando. Por quê? Porque Deus quis curá-la. E quando Deus quer curar alguém, não há ninguém que possa impedir essa cura. Então o que nós devemos fazer como servos de Deus? Não isolar o fato de que Deus pode curar. Nós não devemos declarar a cura, dizer: eu declaro que você está curado, mas nós também não devemos nos abster ao fato de que Jesus pode curar. Eu já vi, irmão, já presenciei pessoas vomitando câncer, por exemplo, na minha frente. Eu já vi pessoas sendo curadas de doenças incuráveis, do médico dizer: traga a família. Eu disse isso recentemente: traga a família porque vai morrer. E na outra semana a pessoa saiu do hospital pela porta da frente. Por quê? Porque Deus quis com que vivesse. Então nós, como servos de Deus, e preste muita atenção nisso, nós como servos de Deus não podemos declarar que Jesus curou, mas nós devemos orar, porque Jesus pode curar. Nós não devemos orar dizendo: eu declaro que você está curado, mas devemos orar, porque Jesus detém todo o poder. Preste atenção nisso. Jesus, ele não tem a cura. Jesus não sabe curar. Jesus é a cura. Ele não tem, ele não sabe, ele é a cura. Portanto, ele cura quem ele quiser, a hora que ele quiser. A outra coisa que nós podemos aprender com esse texto foi a resposta que a sogra de Pedro deu a essa cura de Jesus. Versículo 15, parte B, diz assim: ela se levantou e passou a servi-lo. Levantou e passou a servir. E aqui eu quero que você entenda algumas coisas. Preste muita atenção naquilo que eu vou dizer. No momento exato em que a sogra de Pedro foi curada, ela passou a servir a Jesus. Ela poderia ter ficado deitada ou ter reclamado de outras coisas. Ela poderia ter ficado deitada na cama dizendo: Jesus, me cura. Jesus, eu estou precisando tanto de outras coisas. Jesus, eu estou precisando tanto que outras coisas sejam estabelecidas. Jesus, eu preciso que o Senhor vá em outro lugar também para resolver essa outra coisa. Ela poderia ter ficado deitada na cama e reclamando de outras coisas, mas a Bíblia diz que ela se levantou imediatamente e começou a servir ao Jesus que a curou. Preste muita atenção. No exato momento em que ela foi curada, ela se levantou e foi servir a Jesus. E aqui eu tenho uma pergunta para te fazer. Após sermos curados e salvos por Jesus, o que temos feito por Ele?
Preste muita atenção nisso, preste atenção. Após Jesus ter te curado, ter te salvado, qual é a sua resposta a essa cura ou a essa salvação? Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me tirou do pecado, Jesus me tirou da morte. Qual é a sua resposta imediata após essa cura, essa salvação que Jesus fez por sua vida? Qual é a sua resposta a essa cura? Porque no geral nós temos dois tipos de cristãos que dividem, se dividem entre si. Quais são os dois tipos de cristãos? Primeiro, os saudosistas. Presta atenção nisso aqui. Jesus os curou, e durante um tempo eles oravam dia após dia, eles visitavam pessoas, eles jejuavam, liam a Bíblia, mas hoje vivem só daquilo que fizeram no passado. Aí hoje eles dizem: há um tempo atrás eu li a Bíblia, quando eu me converti ao Senhor, eu li a Bíblia, quando eu me converti ao Senhor, eu orava de forma ininterrupta, quando eu me converti ao Senhor, eu jejuava 2, 3 vezes por semana. E essa parte é grande parte do público cristão. Eu ia nos lugares, eu visitava as pessoas que necessitavam, eu orava dia após dia, mas vive do passado. E aquela velha frase: quem vive do passado é museu. A oração que você fez ontem valeu para ontem, ela não vale para hoje. A Bíblia que você leu ontem valeu para ontem, ela não vale para hoje. Então existem cristãos que vivem do saudosismo e falam só daquilo que viveram no passado. Mas existem cristãos também que são piores do que os saudosistas, do meu ponto de vista, que são os cristãos que vivem do testemunho. Quem são esses cristãos que vivem do testemunho? É aqueles que serviam a Satanás, como não se houvessem barreiras o suficiente para os parar. Satanás era honrado em todas as suas ações. O cara era drogado, bebia, o cara tinha 5, 7, 8, 10 mulheres, fazia, aprontava todas. Satanás era honrado por suas ações, mas agora que conheceu a Cristo, não faz mais nada. Aí esse vive do testemunho. Já viu aquelas faixas do ex-traficante, ex não sei o que, que quando eu fazia, eu era isso, eu era aquilo, você tinha que me ver. Eu conhecia pessoas que sentavam entre si, crentes convertidos, sentavam entre si para falar quem fazia mais que o outro. Aí diziam: não, quando eu era do mundo eu bebia 50 caixas de cerveja. O outro dizia: não, eu bebia 70. Um dizia: não, eu cheirava cocaína. O outro falava: eu cheirava cocaína, fumava maconha e fumava crack ao mesmo tempo. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Conheço pessoas que diziam, que faziam e vivem desse testemunho eternamente. Jesus os curou, mas eles vivem falando da doença. Jesus já o libertou, já tirou do pecado, já tirou da garra da morte, mas vive falando da doença. Quando eu estava doente, quando eu estava acamado, ao tempo que eu vivia acamado, vivem falando do testemunho, mas não fazem nada para Jesus depois que foram curados. Aí eu tinha uma frase que eu dizia antes, que era: não adianta morrer o Saulo de Tarso se não nascer o apóstolo Paulo. O nome Saulo e Paulo é a mesma coisa, tá? Não tem nada diferente. Um é grego, outro é hebraico. Mas nessa analogia é que o Saulo de Tarso era o perseguidor da igreja, mas quando Jesus encontra com ele no caminho de Damasco, automaticamente surge o apóstolo Paulo. O diabo perdeu o Saulo de Tarso, mas Jesus ganhou o apóstolo Paulo. O que tem acontecido nos nossos dias é que o diabo tem perdido o velho homem, mas Deus não tem ganhado um novo homem. O diabo tem perdido, a pessoa não é mais aquilo que era, mas Jesus não ganhou ninguém, o reino de Jesus não ganhou ninguém. E aqui fica a pergunta mais uma vez: por que é que Jesus te curou? Ou para que Jesus te curou? Qual foi a finalidade da cura que Jesus fez em sua vida? Para que Jesus te tirou do pecado? Para que Jesus te tirou das trevas? Responda para si mesmo. E aqui vai algumas áreas para analisarmos se estamos de fato servindo a Jesus. A primeira área para analisarmos se estamos servindo a Jesus é a nossa área espiritual. Jesus te curou para servir? Se a sua resposta for sim,
A primeira área, se você vai analisar se ele te curou para servir, você está servindo, é na área espiritual. Como nós vamos analisar isso? Se fizermos um apanhado no ano de 2024 apenas, como anda a sua vida de oração? Você tem orado todo dia? Você tem gastado tempo em oração? Você tem gastado tempo em oração de qualidade? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. A vida de um cristão é medida por sua oração. Quando nós estávamos no mundo, talvez nós passávamos horas e horas conversando com pessoas que não somavam em nada na nossa vida. E agora que nós servimos a Jesus, quanto tempo nós temos gasto aos pés dele em oração? A segunda área para nós avaliarmos se de fato nós estamos servindo a Jesus, na área familiar. Quando éramos perdidos, talvez as pessoas nos conhecíamos pelo mal que fazíamos. Nós éramos mentirosos, nós éramos desobedientes, nós éramos prostitutos, adúlteros. Mas agora que fomos curados por Jesus, que Jesus que nossa família está assistindo? Agora que servimos a Jesus, que Jesus que as pessoas estão vendo? Preste muita atenção nisso. Quantas casas têm sido supostamente destruídas por homens e mulheres de Deus, que dizem: Jesus me curou, Jesus me salvou, mas as casas, os lares estão sendo destruídos por supostos homens e mulheres de Deus. Se Jesus te salvou, a sua família tem que perceber que você foi curado. É como alguém que não podia andar, irmão, preste muita atenção nisso, olha só. É alguém que não podia andar, alguém que tinha debilidade de andar, andava de muleta, andava de cadeira de roda, não tinha dificuldade para sair da cama, mas de repente ela foi curada e agora ela consegue andar e sair da cama. O que vai acontecer quando ela chegar nos lugares? As pessoas vão dizer: olha, ela estava na cama, mas agora ela está andando. Olha, ela estava andando de muleta, mas agora ela está andando normalmente. É assim que as pessoas têm que se comportar depois que nós fomos curados e salvos por Jesus. Tinham que olhar dizendo: antes ele servia a Satanás, mas agora ele serve a Jesus Cristo. Como você sabe? Olha para a vida dele, olha como ele se comporta, olha como ele anda, olha como ele fala. É quando Pedro está fugindo, né, de morrer e ser preso, quando Jesus estava sendo açoitado lá. Eu não sei se você lembra que quando os soldados chegam até Jesus e dizem, chegam até Pedro e dizem: você é um deles. Aí Pedro diz: não sou eu não, você está doido. Aí ele anda mais um pouquinho, os soldados dizem: é sim, você é um deles sim. Aí daqui a pouco ele anda mais um pouquinho, as pessoas dizem, os soldados dizem: sim, você é um deles sim. Aí Pedro diz: não sou não. E por que as pessoas diziam isso sobre Pedro? Porque Pedro passou 3 anos e meio com Jesus, e passados 3 anos e meio, era impossível ele se comportar como ele se comportava antes. Então as pessoas diziam: ele anda como Pedro, ele veste como Jesus, ele veste como Jesus, ele fala como Jesus, então quer dizer que ele andava com Jesus. Então na sua família as pessoas têm que perceber que você foi encontrado por Jesus. Tinha um que eles chamam de meme há um tempo atrás que me irritava no Instagram, na rede social, que era o memezinho que a pessoa parecia a pessoa bebendo, fumando, e aquelas coisas todas, e aí depois vinha a transição e vinha a pessoa com a Bíblia na mão. Tinha uma musiquinha lá que tocava, que eu não lembro qual era. E aí a pessoa vinha, aquele memezinho, né, que a pessoa... Eu tinha um ódio daquilo, irmão. A pessoa vinha, o álcool, aí não sei o que e tal. E aí a pessoa depois com a Bíblia na mão. Mas agora eles inverteram o meme. Agora é o cara com a musiquinha lá, melancólica. E aí vem a pessoa na igreja. Eu tinha unção, eu tinha não sei o que, mas eu não resisti e caí. Aí agora a pessoa com um copo de cerveja posando para foto. Aí eu fico pensando, como é que essas pessoas mostram que foram curadas?
Porque é como uma pessoa que saiu da cama e está dizendo: eu quero voltar para lá. É como uma pessoa que foi curada do câncer, mas volta para os médicos dizendo: ô doutor, como é que eu faço para o câncer voltar para a minha vida? Ô doutor, eu fui curado do câncer, mas agora eu quero que o câncer volte para a minha vida. Preste muita atenção nisso. Jesus não nos curou para sermos eternos acamados. Jesus não te curou para que você ficasse eternamente na cama, vivendo o seu testemunho do passado. Se Jesus te curou, comece a servi-lo com piedade e com amor perante a sua família. Jesus te curou? Sim. Te curou para que você pudesse o servir. Terceira coisa que demonstra que estamos servindo a Jesus ou não, preste muita atenção nisso: o nosso dinheiro. Nosso dinheiro demonstra se Jesus nos curou para ficarmos acamados ou se Jesus nos curou para que nós pudéssemos o servir. Se nós fomos salvos por Jesus, esse serviço tem que ser integral, até mesmo os nossos recursos. Preste muita atenção, irmãos. Se Jesus nos curou, Ele nos curou integralmente, inclusive em nossos recursos. Mateus capítulo 25, versículo 14, conta a parábola dos talentos. Aí você pode ter ouvido essa parábola durante muito tempo dizendo: você não pode enterrar o seu talento da dança, você não pode enterrar o seu talento do canto, você não pode enterrar o seu talento do sei lá do que. Talvez por muito tempo você ouviu falar sobre isso, mas eu já disse isso outra vez. O talento que Jesus está falando não é o seu talento de dançar, de pregar, de cantar, não. O talento que a Bíblia está relatando quer dizer dinheiro. Era um talento de ouro que equivalia, convertido para os dias de hoje, a aproximadamente $33.000. Então a parábola diz que o Senhor entregou na mão dos servos talentos, para um 5, para um 2, para outro 1. E não foi: vai lá, dança para mim, vai lá, canta para mim, vai lá, prega para mim. É pegar dinheiro e entregar na mão dele e dizer: eu estou viajando, daqui a pouco eu vou voltar e eu preciso que você me preste contas. Qual foi o resumo da história? Quando o Senhor volta, um discípulo entrega 10, o que tinha 5 entrega 10, dizendo: Senhor, você me entregou 5, eu multipliquei e tem 10. Aí o que tinha 2, Jesus diz, ele diz a Jesus: Senhor, você me entregou 2, eu tenho 4. Aí o que tinha 1, ele voltou com 1 e disse: eu sei que o Senhor é um Senhor que colhe onde não plantou. Eu tive medo, portanto eu escondi. Aí ele diz: você é um servo mau e negligente. Se você sabia que eu era tão sagaz, que eu plantava, que eu colhia onde não plantava, por que você não pegou esse dinheiro e entregou na mão dos banqueiros para quando eu voltasse tivesse lucro? Sabe o que Jesus está dizendo, irmão? É que o que Ele está entregando em nossas mãos como recurso financeiro é para que nós possamos o servir integralmente. Eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar, porque Ele te permitiu que você acordasse 6 horas da manhã para trabalhar. Eu acordo e pego o ônibus lotado para trabalhar, porque Ele te permitiu que você acordasse de manhã e pegasse ônibus lotado para trabalhar. Mas a sua integridade tem que ser no Senhor. Não estou dizendo da fogueira santa, do não. A pergunta é: você está sendo íntegro com o Senhor? O Senhor tem acesso à sua conta bancária? O Senhor tem acesso aos seus recursos? Se Jesus te pedir para fazer alguma coisa hoje com o seu dinheiro, você tem coragem de ser sócio dele e entregar nas mãos dele? Porque se não for assim, nós continuamos acamados no mesmo lugar, porque nós preferimos ficar na nossa cama a servir ao Senhor de forma integral. Muitas vezes nós pensamos em agradar nossa carne com o nosso dinheiro, então agradamos nossa carne com o nosso dinheiro.
eu quero, compra. Mas quando é servir ao Senhor de forma integral, já não dá. Então aqui fica a pergunta: você tem servido ao Senhor com os seus recursos? Fica a sua pergunta. Você tem servido ao Senhor com o que Ele tem colocado na sua conta bancária, com o dinheiro do seu salário? Responda para você mesmo. A quarta coisa que nós temos que avaliar se estamos servindo a Jesus ou não. Na nossa comunidade, e aqui abrange tanto a cidade quanto a igreja, nós temos servido ao Senhor com nossas vidas na comunidade. Por exemplo, no seu trabalho, o seu patrão ganha com você estando lá? O que o seu patrão tem ganhado com o seu trabalho dia após dia? E aqui eu não estou dizendo com você fazer culto no trabalho, mas no seu serviço, o culto é trabalhar. No seu serviço, o culto é você dar o seu melhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Ou seja, você acorda de manhã para trabalhar, bater o seu ponto, você não está trabalhando para o seu patrão, você está trabalhando para Jesus. Está sendo integral. Você acorda de manhã e vai para o seu trabalho servir ao seu patrão, você está indo não servir a ele, você está indo servir a Jesus. Está indo íntegro, está indo inteiro, porque se não estiver indo íntegro, inteiro, você não está servindo a Jesus. Se você tem empresa, ou se você tem clientes, os seus clientes têm ganhado o quê com você trabalhando para eles? O seu serviço é um culto a Jesus? O seu serviço tem cultuado a Jesus? A cada serviço, a cada cliente que você entrega, é um serviço a Jesus? Sim ou não? Se não for, você não está servindo a Jesus, continua acamado. A pergunta que não quer calar: a igreja tem ganhado o que com você aqui? Você tem servido a Jesus na igreja? Nós temos servido a Jesus na igreja? Temos tantas coisas a fazer, tantos ministérios a serem executados, tantas coisas a fazer, mas muitas das vezes as pessoas preferem falar e reclamar ao invés de fazer. E eu sempre gosto de dizer algo, eu digo assim, olhe para os problemas que você enxerga na igreja. Talvez o problema que você está enxergando seja aquilo que você tem que fazer. Porque eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro. Que tal você fazer? Porque ao contrário disso, o que a igreja tem ganhado com você aqui? Na igreja, você tem servido a Jesus? Jesus te curou para que você servisse a comunidade? Jesus te ganhou para que você estivesse servindo a igreja? O seu trabalho é um culto? Os seus clientes recebem de você um culto a Jesus? Fica essa pergunta. Jesus te curou para que você pudesse servir. Vamos às aplicações do que essa passagem pode nos ensinar. Primeira coisa que nós podemos aprender: que nós devemos encontrar o nosso lugar como servo. Não há discussão. Se você foi curado por Jesus, você tem que o servi-lo. Mas você precisa encontrar o seu lugar como servo. E muitas pessoas estão perdidas nessa missão de encontrar o seu lugar como servo. E algumas pessoas, e eu oro para que isso aconteça aqui na igreja, algumas pessoas se levantem para serem missionários, para serem pastores em tempo integral. Eu oro para que isso aconteça. Mas talvez isso tenha galgado no seu coração. Mas você quer ser, mas não faz com o mínimo de tempo que tem hoje. Você quer executar, mas não faz com o mínimo do tempo que tem hoje. Como é que você quer que Jesus te use como servo, sendo que você não faz o pouco hoje? Sabe o que eu gosto de dizer, irmão? Isso aqui se tratando de igreja. Isso aqui foi o que eu fiz.
As pessoas têm mania de dizer, não sei qual é o meu ministério, não sei o que eu vou fazer na igreja, tal, tal. Aí o meu conselho é, faz de tudo. Faz de tudo, assim, ó. Tem um banheiro para lavar, tem uma igreja para limpar, tem um irmão para visitar, tem alguém para orar. Faz de tudo. Tem um instrumento para aprender, tem um canto para... Execute tudo. Porque uma hora você encontra o lugar onde você quer servir. Antes de eu me tornar pastor de igreja, irmão, foi assim, ó, fazer de um a tudo. Precisava de virar massa, viramos massa. Precisava de lavar banheiro, lavo banheiro até hoje de igreja. Precisava de fazer outras coisas, fazíamos o que tivesse que ser feito. Por quê? Porque o meu lugar como servo tem que ser executado, tem que ser ocupado. E como pastor de igreja, eu tenho que estar em todos os lugares o tempo todo. Mas talvez você não tenha um chamado de pastor, você tenha um chamado para outra coisa. Faça essas outras coisas, até que você ache o seu lugar como servo, ou na sua profissão, na sua vida lá fora. E aí essa mentalidade dos dias de hoje, né, envolveu as pessoas dizendo, você tem que encontrar um propósito. Aí as pessoas não querem nem trabalhar mais porque estão atrás do tal propósito, mas também não fazem nada. Faz de tudo. Eu não sei do que eu gosto. Faz de tudo até você achar o seu lugar como servo. Na onde? Não interessa. Na advocacia, na medicina, na construção civil. Não interessa o lugar onde você vai servir ao Senhor. Existem hoje pessoas levantando parede, construindo paredes e sendo servo do Senhor naquele lugar. Existem pessoas nesse exato momento operando pessoas no hospital e sendo servos de Deus no hospital. Existem pessoas que vão amanhã para um tribunal defender alguém e estão sendo servos de Deus onde estão. Existem professores saindo de suas casas amanhã de manhã para dar aula para alunos e sendo servos de Deus aonde estão. Nunca pegarão em um microfone, nunca pregarão para uma plateia de crentes, mas o culto dela é feito na sala de aula. O advogado nunca pegará um microfone e falará para uma plateia de pessoas na igreja, mas o culto dele é feito no tribunal. O pedreiro nunca pegará um microfone, tem vergonha de pegar o microfone, mas o culto dele é levantando tijolo por tijolo, sendo bem feito, e o nome do Senhor sendo louvado pelas pessoas que falam dele. Dizendo, ele constrói boa parede, ele dá um bom acabamento, e ainda é crente. O ainda é crente fecha todo o paradigma, porque a pessoa diz, constrói bem, faz bem o acabamento, e ainda é servo de Deus, eu quero contratá-lo. O nome do Senhor é exaltado através do trabalho dessa pessoa. Então encontre o seu lugar como servo. Encontre o seu lugar como servo. E o segundo ponto, para eu finalizar, é que se formos servos e fazermos aquilo que o Senhor nos ordenou, haverá uma recompensa. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? É que haverá uma paga. Não sabemos o que é, não sabemos quanto será, mas eu estou interessado em trabalhar para o Senhor e receber o que for que vier dele. Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, se você foi curado, não seja como era. Se você foi liberto, não seja como você era, mas sirva ao Senhor de todo o seu coração. Se o Senhor te curou, é para que você pudesse o servir. Portanto, o sirva de todo o coração. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Aí você vai fazer essa pergunta: fui curado, Jesus está sendo servido. Fui curado, Jesus está recebendo o meu trabalho. Responda para si mesmo. Se ele não estiver, peça a ele graça.
misericórdia, para que você possa executar o trabalho segundo a bondade dele. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao teu nome, Pai, e te pedimos graça e misericórdia para que nós possamos trabalhar para o Senhor, Pai. Somos servos do Senhor e queremos executar, Pai, a tua bondade, a tua graça, a sua missão. Deus, que em nome de Jesus, que nós não possamos, Pai, olhar para as circunstâncias, que nós não possamos olhar, Pai, para quem está fazendo ou não está fazendo, mas nós possamos olhar para o Senhor, Pai, sabendo que o Senhor é digno de receber a nossa exaltação e o nosso amor. Jesus, que o Senhor possa receber de nós o nosso melhor serviço, o nosso melhor trabalho, que seja na escola, que seja no serviço, que seja no trabalho, que seja em nossa empresa, Pai, que seja na igreja, que o Senhor possa receber de nós o nosso melhor trabalho e que o Senhor possa ser exaltado, Pai, através de nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda Jesus. Hoje é o último domingo